No hebraico, o significado de Agar é incerto. Talvez signifique estrangeira. Se é este o caso, provavelmente tal nome lhe foi dado quando ela foi recebida no clã de Abrão. No capítulo 13, Abrão recebeu riquezas da parte de Faraó ao descer ao Egito, por motivo de uma fome. Ele teve ali grande quantidade de animais, ouro, prata e, sem dúvida, escravos e escravas para que sua vida se tornasse mais amena e luxuosa. Mais tarde, Abrão se recusou a aceitar qualquer coisa do rei de Sodoma, mostrando que ele tinha ficado mais sábio. Provavelmente foi no Egito que ele adquiriu Agar e outras escravas, sem dúvida. Alguns supõem que ela foi uma escrava dada a Abrão por Faraó durante sua visita ao Egito. O nome Agar também pode ter o sentido de fugir, e isso se referiria à sua fuga final, no versículo 6 desse capítulo 16. Por isso, o lugar para onde Maomé fugiu mais tarde ficou sendo chamado Egira. Segundo comentou Ellicott, ao fugir, Agar demonstrou não somente o indômito espírito de liberdade que Ismael herdou dela, mas aparentemente estava repetindo o ato do qual ela obtivera seu nome. De qualquer forma, Agar se tornou a escrava pessoal de Sarai, e isto a colocava numa posição especial em relação aos demais escravos. Ou seja, Abraão não era o senhor de Agar, mas Sarai. Abraão estava com 85 anos de idade e Sarai com 75. Sua caminhada com o Senhor havia começado 10 anos antes e ele havia aprendido algumas lições preciosas sobre a fé. Abraão viveria até os 175 anos, pelo que, aos 85 anos, ainda era relativamente jovem. E isso quer dizer que havia muito tempo para que Deus fizesse muita coisa nele e através dele. Deus havia prometido um filho a Abrão e Sarai, mas não disse quando essa criança iria nascer. Era um período de espera, e quando a espera é longa, muitos desanimam no caminho. Sarai esperou por 10 anos. É bem provável que, em seu lugar, muitos teriam falhado até mesmo antes dela. Contudo, é pela fé e pela longanimidade que os cristãos herdam as promessas. Porém, Sarai ficou impaciente enquanto esperava que alguma coisa acontecesse. Obter filhos é literalmente ser edificada, como está em Provérbios 24, versículo 3. Com a sabedoria se edifica a casa, e com o entendimento ela se estabelece. No entanto, esta sabedoria e entendimento devem ser pautados na vontade de Deus. Então, Abrão e Sarai resolveram tomar um doloroso desvio, pois eles sabiam que Sarai era estéril e que já passava da idade de gerar filhos, enquanto Abrão ainda era capaz de gerar uma criança. E embora Deus houvesse designado Abrão especificamente como o pai do herdeiro prometido, ele não havia dito claramente quem seria a mãe. E como Agar era escrava pessoal de Sarai, ela estava numa posição de tornar-se concubina de Abrão, por meio da qual, presumivelmente, Deus poderia dar a Abrão o seu herdeiro. Segundo os comentaristas Bereshit Rabbah, Rashi e Aben Ezra, tempos depois, tornou-se norma entre os judeus que, se um homem tivesse esposa por 10 anos, mas ela não lhe desse filhos durante esse tempo, ele poderia tomar outra mulher para dar-lhe um herdeiro. E, portanto, esta regra pode ter surgido pelo presente texto. Sarai e Abrão pensaram que este seria o plano de Deus. E é de espantar que, após a experiência e a confirmação do pacto que Abrão obtivera no capítulo anterior da parte de Deus, eles pudessem, mais uma vez, pensar que os propósitos de Deus seriam diferentes do que Deus havia prometido. No capítulo 15, Abrão chegou a cogitar que Eliezer poderia ser o seu herdeiro. Deus confirmou que lhe daria um filho. E agora, novamente, a palavra de Deus é posta em dúvida. Mas tentar prever o que Deus fará é uma atitude perigosa. A arqueologia tem confirmado que na época de Abrão havia o costume de que uma mulher podia dar a seu marido uma concubina para que os filhos desta fossem considerados filhos da esposa legítima. Esse costume é também confirmado em Gênesis 30, versículo 3, no caso de Raquel, e em Gênesis 30, versículo 9, no caso de Lia.
Os filhos nascidos dessas uniões eram considerados filhos da esposa legítima, e não da concubina. E eles foram incluídos na família de Jacó, aceitos como membros com plenos direitos e chefes de tribos. Então, na tentativa de trazer uma solução que viabilizasse a promessa de Deus, como se Deus precisasse de alguma ajuda para cumprir os seus propósitos, Sarai traçou um plano. Segundo Calvino, enquanto contempla a promessa, Sarai se esquece de seu próprio direito e em nada pensa senão em dar filhos a Abrão. Pois, por mais louvável que fosse o desejo de Sarai quanto ao fim, ou o escopo a que ele tendia, contudo, ao persegui-lo, ela se torna culpada de um pecado não insignificante, quando, movida pela impaciência, se afasta da palavra de Deus, com o propósito de desfrutar do efeito dessa mesma palavra. Enquanto pondera sobre a sua própria esterilidade e velhice, ela começa a se desesperar pela descendência, a menos que Abrão tivesse filhos de alguma forma. Só nisto já existe falha. Entretanto, por mais desesperadora que fosse a situação, ela não deveria ter tentado algo em desacordo com a vontade de Deus e a legítima ordem da natureza. Aprove a Deus que a raça humana se propagasse através do santo matrimônio. Sarai perverte a lei do matrimônio, maculando o leito conjugal, o qual fora designado apenas para duas pessoas. Ela deveria ter considerado que a mulher, ao se unir ao homem, se torna uma só carne com ele. Parecia um plano plausível, mas não era esse o propósito divino. Os problemas da poligamia logo apareceriam.